Quero pensar então com você, nessa noite, num texto da palavra de Deus, texto bem conhecido e que você com certeza já meditou nesse texto, já passou por esse texto, já leu esse texto em algum momento do seu devocional, da sua vida cristã, da sua vida com Jesus. É o texto então que está lá em Lucas, no capítulo 16, o verso de número 13. Somente esse texto. Lucas, capítulo de número 16, o verso de número 13. E aqui então, a palavra de Deus vai nos entregar princípios, direção e também valores preciosos para a nossa vida e para a nossa caminhada. A palavra de Deus vai dizer exatamente assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? É esta palavra então que eu quero compartilhar com você, e nesta noite eu quero pensar com você, meditar com você sobre coragem. Saia do impasse. Coragem. Saia do impasse. No primeiro momento, a ideia que me veio à mente foi: saia de cima do muro. Mas já é uma frase tão batida, né? Algo tão conhecido, virou até um jargão, um ditado popular. Eu falei, não, acho que não, esse não é o melhor caminho. Mas o texto está falando exatamente disso. E querido, nunca antes na história da igreja brasileira, nós vivemos um tempo tão ímpar, tão singular como o que nós temos hoje. É simplesmente impressionante a quantidade de pessoas que nós temos vivendo este impasse, vivendo em cima do muro, vivendo indecisa, vivendo diante de uma grande interrogação na sua vida, na sua caminhada e na sua trajetória. As estatísticas mostram, nunca antes se teve um número tão exagerado, um número tão grande e proporcionalmente diferente de pessoas que estão fora da igreja, pessoas que abandonaram a igreja, pessoas que ainda defendem um discurso de que a igreja a maltratou, de que a igreja não foi gentil com ela, não a acolheu. Mas a igreja é gente, é pessoa, é eu e você. A estrutura não tem nada a ver com isso. A placa denominacional A, B ou C não tem nada a ver com isso. E queridos, a minha conclusão nesses últimos 25, quase 30 anos de caminhada cristã é que decididamente o problema nunca foi a igreja, o problema nunca foi Deus, o problema nunca foi a palavra, o problema nunca foi o diabo, o problema sempre foi a pessoa. Pessoas feridas ferem, pessoas mal resolvidas não se resolvem, pessoas que não têm a decisão de caminhar com Jesus, sabendo que a igreja não é um lugar perfeito, que a igreja não comporta pessoas perfeitas, que não errarão, que não pecarão, que não falharão. Ei, escute, a igreja é feita de gente imperfeita como eu e você, gente que está sujeita a pecar, gente pecadora. E tem gente que ainda está, por conta talvez de não se debruçar na palavra de Deus, não meditar na palavra de Deus, não ler de forma exaustiva a palavra de Deus. Tem gente que ainda se escandaliza com algumas coisas, porque não está lendo a Bíblia, porque não está meditando na palavra de Deus. Há mais de um mês atrás, agora, de forma muito recente, eu vi um colega meu, um pastor. Viajamos juntos, caminhamos juntos, comemos juntos, tiramos fotos juntos, exposto diante do mundo inteiro, por conta de um deslize dele, um pecado que ele cometeu. Isso foi exposto na mídia, nos 4 cantos, não só do Brasil como do mundo. Conversando com um pastor agora, na última conferência que eu estive, eu dizia, aquilo mexeu comigo, porque eu me coloco no lugar dele. Ele não era perfeito, ele estava sujeito como eu estou sujeito, como você está sujeito, e a palavra de Deus já revela isso: aquele que está em pé,
cuide-se para que não caia. Então não é para mim me escandalizar com o que aconteceu com ele, mas é para que eu possa redobrar a minha vigilância. Querido, a vida cristã, ela é feita de vigilância, de observância à palavra de Deus. E tem gente que ainda não entendeu isso. Tem gente que ainda não captou a ideia. E o que Lucas está dizendo aqui, olha, nenhum servo pode servir, ou seja, ele está dizendo, ninguém pode viver dividido, uma hora uma coisa, uma hora outra. Em outras palavras, o texto está dizendo, você precisa se posicionar, sair de cima do muro, dizer quem você é, não ter vergonha de revelar quem de fato você é, a quem você serve, diante de quem você se prostra, quem é o seu Deus, a quem você se submete, a quem você adora, a quem você está disposto a confessar e a proclamar como Senhor e Salvador da sua vida. Mas tem gente completamente constrangido por causa do Evangelho de Jesus, envergonhado pelo que ele decidiu a viver. Querido, quem tem que ter vergonha é os outros, porque estão caminhando para a perdição, estão caminhando para a morte eterna. Lógico que nós não nos alegramos com isso, mas nós precisamos nos posicionar. Essas pessoas também, elas já tomaram a sua decisão, elas já fizeram as suas escolhas. Então é impressionante como ao longo dos anos, a gente vai acompanhando dezenas e centenas de pessoas todos os dias. E eu tenho acompanhado gente desde que eu me entendo por gente. Desde os meus 11 anos de idade, eu lido com gente, eu me envolvo com gente. Ainda não encontrei um perfeito, todos são pecadores. O único perfeito que veio e reinou nessa terra por 33 anos foi Jesus Cristo de Nazaré, que eu não tive o privilégio e nem a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Mas nós queremos a perfeição a partir da imperfeição. Nós queremos o melhor a partir do pior. Nós queremos a excelência a partir, muitas das vezes, da vida de decadência que nós estamos vivendo. E muitas das vezes vale para todos, menos para a gente. A gente quer ver em todos, menos em nós. Menos em nós. Então eu tenho acompanhado gente ao longo da minha trajetória. Gente que começou comigo e ficou lá atrás. Gente que eu batizei e não sei aonde está, não sei para onde foi, não sei se ainda está na fé, não sei se já foi tomado para a glória, não sei se o Senhor já levou, mas centenas e centenas de pessoas. E a capacidade que elas têm de, mesmo depois de ter passado por uma situação difícil, complicada, de dor, de decepção, de sofrimento, de frustração, de desespero, elas acabam com o passar do tempo voltando à mesma situação. Elas reincidem, elas regridem, elas voltam atrás, elas abrem mão do estado e situação melhor que elas estavam vivendo e que elas passaram a experimentar e a desfrutar na pessoa de Jesus Cristo para viver uma vida pior. Uma vida pior. Parece contraditório, mas esta é uma realidade intensa e muito comum na vida de pessoas, e de pessoas que às vezes estão dentro de uma igreja. Elas não conseguem dar continuidade à sua nova vida. Seu novo ciclo, seu recomeçar, por uma situação ou outra, acabam se deixando convencer que o estado anterior era melhor do que a caminhada com Jesus, de que o estado anterior de decadência, de depravação, de exposição, de vergonha, de jogado, é melhor do que a vida com Jesus. A caminhada com Jesus, o perdão dos pecados que Jesus nos entrega.
há muitos anos atrás eu era menino e eu via constantemente um homem onde nós morávamos, um homem jovem ainda. Ele bebia muito e por várias e várias vezes ele passava em frente da nossa casa carregado pela mulher ou pelas filhas. Ele não tinha filho homem, eram somente meninas. E às vezes eu voltava da escola e eu via ele jogado numa sarjeta com o rosto na lama e os cachorros cheirando ele no meio-fio, no meio da rua. Muito tempo depois esse homem se converteu e ele se tornou um pregador do evangelho, um pastor de uma igreja. Deus tem o poder de mudar realidades, queridos. E às vezes as pessoas estão querendo voltar para a calamidade que elas viveram anteriormente, que elas viveram no passado. Então muitas vezes elas não conseguem dar continuidade ao extraordinário do que Deus está lhe proporcionando, a oportunidade que Deus está lhe entregando. E por uma situação ou outra elas acabam deixando a se convencer que o estado anterior era melhor do que o atual com Jesus. Com Jesus é muita religião, é muito para a igreja, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso desfrutar disso, não posso desfrutar disso, daquilo outro. Mas é porque a Bíblia e o reino sempre quer o melhor para você, sempre quer o bem para você, sempre quer o mais saudável para você. Eu acabei de ler o texto agora há pouco, de 1 Coríntios, no capítulo de número 6, o verso de número 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque o que não convém, não agrada a Deus, não glorifica o nome de Deus. É por isso que a Bíblia está dizendo que não é bom para você. Então não é bom para você o pecado, não é bom para você as drogas, não é bom para você a prostituição, não é bom para você a pornografia, não é bom para você a bandidagem. Não é a Bíblia que está errada, são as suas escolhas e preferências que muitas vezes você está tomando, que estão levando você cada vez mais para o buraco, cada vez mais para o precipício. Então é preciso que esta situação se reverta. Então o que fazer? Como reverter esta realidade? Como se inaugurar na vida definitivamente e permanentemente o romper com as velhas cadeias e grilhões que nos aprisionavam, ou que talvez ainda nos aprisionem, que só nos maltratam, nos afligem a alma e o coração, nos atormentam dioturnamente. Como fazer? A palavra de Deus vai nos ensinar em Provérbios, no capítulo de número 26, o verso de número 11, dizendo: como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Querido, olhe para mim, diga: eu não sou um insensato. Diga em alto e bom som: eu não sou um insensato. Porque é isso que a palavra de Deus está dizendo. O insensato, ele pratica aquilo que não é de bom senso, aquilo que é atrocidade, aquilo que compromete a sua vida, aquilo que não engrandece o nome de Jesus na sua vida, aquilo que não o eleva, aquilo que não o projeta, aquilo que não lhe proporciona algo melhor. Em 2 Pedro, no capítulo de número 2, o verso de número 22, a palavra de Deus vai dizer, vamos ler todos juntos aí, vamos lá? Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Querido, escute. Voltar para o estágio anterior é a pior desgraça na vida de uma pessoa. De lá nós saímos, de lá nós já fomos resgatados. É nojento, é asqueroso, é imundo você presenciar um cachorro que acabou de vomitar, comer novamente o seu vômito. É de dar náuseas, é de embrulhar o estômago. Tem uma cachorrinha lá em casa, quando ela vomita, meu Deus, eu quero colocar, como diriam os antigos, bofes para fora. Porque nem aquilo que entrou,
o organismo suportou e colocou para fora. Você está entendendo? Nem o organismo suportou e falou, isso aqui é indigesto, isso não presta, isso não alimenta, isso não vai trazer nutrientes para a sua vida. Por isso então o organismo vai dizer, não tem que colocar para fora. Não tem serventia nenhuma. E o que o texto está dizendo é isso. Exatamente isso. Confirma-se neles que é verdadeiro o Provérbios. O mesmo provérbio que está lá em Provérbios 26, 11. O cão voltou ao seu vômito. E ainda, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Pegue um porco. A gente sabe disso. Ninguém come carne de porco crua ou mal passada. Ninguém come. Por quê? Porque ela contém muita coisa ruim. Porco, ele é criado, nutrido, ele se satisfaz na lama, em um chiqueiro. Tem muitos vermes. Muitos vermes. Mas a minha palavra para você nesta noite é coragem. Coragem. Decida definitivamente sair do impasse, sair de cima do muro, ir para um novo estágio, para uma nova realidade, para vislumbrar um novo tempo na sua vida e também na sua caminhada. Então eu queria pontuar com você aí. Todos receberam seus esboços? Estão aí? Amém? Dá um sinal, por favor. Ok. Então preencha aí no seu esboço. Em primeiro lugar, decida hoje com coragem romper este impasse e abandonar toda nuvem de embaraço. Toda nuvem de embaraço. O texto que nós lemos de Lucas, no capítulo de número 16, o verso de número 13, a parte A do texto, a palavra de Deus vai dizer, nenhum servo pode servir a dois senhores. É embaraçoso, é complicado, não vai dar conta, não se consegue. Como é que numa empresa você consegue se reportar a duas pessoas que exercem a mesma função? Um pedindo uma coisa e o outro pedindo outra, e você correndo da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, tentando atender aos dois pedidos. É muito difícil, é muito complicado. Então não se permita viver no embaraço do impasse. O que precisa ser feito, faça. Decida, querido. Saia de cima do muro. Não tema o levante das trevas infernais sobre você. Ah, pastor, a minha vida, depois que eu me afastei do evangelho, depois que eu deixei a minha caminhada com Jesus, a minha vida tem sido um inferno. Não é para menos, querido. Porque o príncipe deste mundo, ele veio exatamente com este objetivo e com esta missão. Então, não tema o levante das trevas infernais. Você tem um Deus que tem todo o poder para fazê-las não só recuar, como também ser banidas e dissipadas da sua vida. Você não precisa mais viver nesse impasse. Você já sabe o que é o melhor. Você já conheceu da abundância dos céus, da alegria dos céus, da certeza que os céus podem lhe assegurar. É sem dúvidas embaraçoso viver correndo de um lado para o outro, sem direção, sem rumo, tentando agradar um daqui e outro dali. Você precisa se posicionar sem medo de uma vez por todas. De uma vez por todas. Não é servo do Senhor aquele que serve a outros senhores. É isso que o texto está dizendo. Você não pode servir a dois senhores, porque vai agradar um e vai aborrecer o outro. Não há como servir dois senhores. Ou você é dele, ou você não é dele, não se engane. Mas você precisa não mais viver nesta falácia, nesse engano. Que as pessoas inclusive popularizaram, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Olha para fulano, beltrano ou ciclano e diz, não, se é para ser cristão como o ciclano ali, estou fora. Que eu não sei na realidade o que ele é, o que ele quer, o que ele faz, a quem ele serve. Há muitos anos atrás, algum tempo atrás, conversando com uma pessoa, essa pessoa me disse assim, eu não consigo entender
Escute, eu não consigo entender como é que determinada pessoa um dia acende uma vela para Deus e no outro dia acende uma vela para o diabo. Ela estava se referindo a uma pessoa cristã. Um dia ela servia a Deus e no outro dia ela servia a Mamon, ao dinheiro. Tem gente assim, que conseguiu viver uma vida completamente aprisionada, completamente acorrentada, e não consegue se desvencilhar, por conta das alianças, por conta dos acertos, por conta dos comprometimentos que hoje tomam a sua vida. Hebreus no capítulo 12, o verso de número 1, a palavra de Deus vai dizer: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Queridos, todos os dias nós viveremos este dilema: fugir do embaraço das trevas, fugir do embaraço do engano, abandonar definitivamente aquilo que todos os dias nos é oferecido, nos é apresentado, como se fosse natural, como se fosse normal, como se não fizesse mal. E a gente acaba desenvolvendo uma teologia superficial, uma teologia líquida, que pode receber tudo e consequentemente não crivar nada, absolutamente nada, não ter parâmetros. Então nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. O que tem embaraçado a sua vida? Pastor, eu não consigo resolver isso na minha vida, o meu tendão, calcanhar de Aquiles é isso aqui, a minha luta é com esse aqui, né? Você precisa resolver, querido. Precisa resolver. Precisa se posicionar. Definitivamente precisa se posicionar e abandonar toda a nuvem de embaraço. Senão você vai continuar vivendo uma vida arrastada, vivendo uma vida medíocre, vivendo uma vida tacanha, vivendo uma vida miserável, vivendo uma vida simplesmente com o desejo, mas sem conseguir completar a consumação, desfrutar da consumação. Segundo lugar, decida hoje com coragem romper este impasse e abrir os olhos para todo engodo das trevas. Todo o engodo das trevas. Tem muita gente que está em cima do muro, indecisa, vivendo uma vida completamente dividida, porque os seus olhos continuam cegos, tomado completamente pelos enganos do diabo. Completamente. No verso de número 13, do texto que nós lemos, a parte B, o texto vai dizer: pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Querido, abra os olhos para aquilo que as trevas têm colocado diante de você. Sabe qual é geralmente a justificativa? Que virou praticamente uma cultura e um dispositivo de defesa de muita gente? Tem nada a ver. Cuidado, porque você pode chegar no dia final e de repente querendo colocar os seus pés dentro dos céus, e de repente eles podem estar sendo direcionados para outro lugar, e alguém vai dizer: mas espera aí. Alguém vai dizer: não, tem nada a ver. Tem nada a